Vamos lá, quinto ano. Então, nós estamos aqui no capítulo 3 do módulo 2, tá? A mineração no Brasil. Na aula anterior, eu fiz a videoaula para vocês sobre essas páginas aqui, ó. A expansão do território, a corrida do ouro, os tropeiros, os arraiais. Falei sobre a cidade de Ouro Preto, Vila Rica. Não foi isso? Pois é. Agora, nós vamos falar sobre o trabalho nas minas. Como vocês sabem, no Brasil havia escravidão. Ou seja, quem fazia o trabalho no Brasil eram os escravos. E de onde vinham esses escravos? Da África. Muito bem. Então, hoje a gente vai entender como era a vida desses escravizados na região das minas, tá bom? Primeira informação importante que vocês precisam saber é que o ouro do Brasil, no primeiro momento, ele foi encontrado nos rios, na água, na beira dos riachos, tá? Então, como vocês podem ver aqui por essa foto, ó, os escravos estão trabalhando próximo a um rio. Porque, olha bem aqui, eles ficavam procurando ouro na beira do rio. Então, eles trabalhavam muito tempo dentro da água, tá? E isso acabava sendo ruim para eles, porque eles ficavam doentes muito mais fácil, certo? Então, eles passavam horas e horas dentro da água. E é claro, se você passa horas e horas molhado, o seu corpo vai ficar doente. É por isso que a nossa mãe fala que a gente não pode ficar molhado muito tempo, porque senão a gente pode ficar resfriado. E era isso que acontecia com os escravos. Entenderam? Aqui, se vocês repararem, eu tenho um senhor que está vigiando o trabalho desses escravos. Por que isso está acontecendo? Porque esse senhor, ele tinha a responsabilidade de cuidar para que esses escravizados não roubassem o ouro dos seus donos. Muitos alunos me perguntam assim: tia, mas por que esses escravos eles não pegavam ouro e fugiam? Porque tinha o feitor vigiando, tá bom? O feitor era um homem livre encarregado de fiscalizar o trabalho dos escravos nas minas. Aqui eu tenho uma parte interessante. Quando acabou o ouro na beira dos rios, qual foi a ideia das pessoas? Cavar túneis nas montanhas. Sabe essas minas que aparecem nos filmes, que geralmente o ouro ele tem que ser escavado? Pois é, isso também aconteceu no Brasil, tá bom? Depois que o ouro do rio cessou, depois que ele acabou, as pessoas passaram a abrir túneis nas montanhas para procurar esse ouro. E aí o perigo aumentava mais, porque imagina, isso 300 anos atrás, imagina o risco que era escavar uma montanha. Ela poderia desabar a qualquer momento, não tinha a mesma tecnologia de hoje, certo? Aqui nessa outra página, eu tenho uma imagem maior, que mostra tudo isso. Essa imagem grande aqui, são essas mesmas imagens, tá? Só que aqui tem só alguns pedaços. Essa parte aqui tá bem aqui, ó. Essa parte aqui tá bem aqui. Essa parte aqui tá bem aqui. Não, tá bem aqui. Certo? Ah, uma coisa importante. Aqui nessa imagem pequenininha, a letra D, eu tenho a bateia. O que é a bateia? A bateia é um instrumento circular que os escravos usavam para enfiar embaixo da água, pegavam pedras e pedregulhos, juntamente com ouro, balançavam, e aí eles faziam como se fosse uma peneira para procurar o ouro. Então, o instrumento utilizado para procurar o ouro na beira dos rios era a bateia, tá? Pode ser bateia, pode ser bateia. A bateia era utilizada para separar o ouro da areia e do cascalho. Esse instrumento foi introduzido no Brasil pelos africanos escravizados. Então, olha só, graças aos escravizados é que o trabalho de procurar ouro ficou um pouco mais fácil, certo? Outra informação importante é que no século XVIII, ou seja, quando eu falar século XVIII, eu estou me referindo aos anos 1700, tá?
A exploração do ouro tornou-se a principal atividade econômica do Brasil. Antes do ouro, era a exploração de cana-de-açúcar, era a plantação de cana, tá bom? Mas quando descobriram o ouro, é claro que a mineração se tornou a maior atividade econômica. Por isso que no século XVIII ficou conhecido como o século do ouro na história do Brasil, tá bem? Em razão dessa importância da mineração. Virando a página, meninas, nós temos uma atividade. Essa atividade aqui vocês podem fazer se quiserem, mas obrigatório mesmo é vocês fazerem a atividade que eu vou deixar na plataforma. A atividade que eu vou deixar na plataforma é muito parecida com essa, tá? Aqui eu tenho a última parte da nossa aula de hoje, que é o controle das minas. Aqui nessa parte a gente vai falar sobre os impostos e vocês já vão entender como é direitinho. Isso daqui eu vou explicar olhando no olho de vocês. Olha só. Então, meninos, como eu falei para vocês, eu vou falar agora sobre os impostos. Eu vou explicar primeiro o que são impostos, tá? Pensem comigo. Portugal se achava o dono do Brasil, portanto, dono de tudo que tinha aqui. Então, todo o ouro que as pessoas achassem aqui no Brasil, uma parte teria que ir para Portugal, porque Portugal se achava o dono do Brasil. Conseguem entender? Até hoje nós pagamos impostos. Por exemplo, se eu compro esse livro aqui, uma parte do valor desse livro é repassado para o governo. Por quê? Porque o governo vai pegar esse dinheiro e vai investir no país. Entenderam? Assim funcionava na mineração. Então, por exemplo, se eu encontrava 100 quilos de ouro, uma parte desses 100 quilos eu tinha que repassar para Portugal. Beleza? Então tá, vamos lá. Agora eu vou explicar os tipos de impostos. Tinham 4 principais, tá? O primeiro imposto era chamado de quinto. O que o quinto dizia? Dizia que de todo o ouro que eu pegasse, 20% iria para Portugal, tá bom? Então, mesma ideia. Se eu encontrei 100 quilos de ouro, eu vou pegar 20 quilos e passar para Portugal. Conseguem entender? Se eu peguei 10 quilos de ouro, vou pegar 2 quilos e repassar para Portugal, certo? E aí vocês podem me perguntar, tia, como é que Portugal sabia o quanto as pessoas extraíam de ouro? Porque todo o ouro que você pegava, você tinha que levar para um local, e aí nesse local o ouro era carimbado. O ouro só recebia esse carimbo, o seu ouro só recebia esse carimbo se você repassasse uma parte para Portugal. Se você andasse pela rua com ouro que não fosse carimbado, quer dizer que você não levou o ouro para pagar o imposto. Conseguem entender? Pois é, meninos, aí além do quinto, que correspondia a 20% de todo o ouro que você extraía, nós tínhamos a entrada. O que é a entrada? A entrada era um valor que você pagava para a sua entrada e para a sua saída das minas. E não só você, os seus animais também. Então, para entrar e para sair da região das minas, você pagava para Portugal. Entenderam? Outro imposto era a captação. Captação tem a ver com cabeça, tá? Então, a captação era um valor pago por cada escravo que você tinha trabalhando nas minas. Se você tinha um escravo, você pagava um valor X. Se você tinha 2 escravos, você pagava mais. Se você tinha 3, você pagava mais ainda. Entenderam? Então, era um imposto por escravo, certo? E o último imposto era a derrama. A derrama era o imposto mais perigoso que tinha. Por quê? Porque se você não pagasse os outros 3, corria o risco de você ter seus bens confiscados por Portugal. Então, por exemplo, se você não paga o imposto pelos seus escravos, se você não paga o imposto pela sua entrada e pela sua saída das minas, se você não paga o quinto, que é uma parte do ouro repassado diretamente para Portugal, então você está devendo Portugal. E aí corria o risco de Portugal invadir sua casa e pegar suas coisas, tá? Então, esses são os 4 tipos de impostos. Agora, um detalhe importante. É claro que para evitar pagar todos esses impostos, algumas pessoas escondiam o ouro. E aí eles escondiam o ouro em vários locais. O local mais diferente que eles escondiam era dentro de estátuas de santo. Sabe estátua de santo, assim que a gente tem
Pois é, naquela época era de madeira. E aí o que eles faziam? Construíam o santo, né? Só que dentro era oco. Então ali eles colocavam o ouro escondido, certo? E aí fora isso tinha outros locais. Meninas, por hoje é só, tá bom? A gente falou sobre o trabalho nas minas, que vocês sabem que era muito difícil para os escravos, uma situação bem complicada. Falamos sobre a bateia, que era um instrumento utilizado para procurar o ouro. Falamos sobre os impostos e muito mais, tá bom? Na próxima aula nós continuamos. Um beijo.